O céu parecia tranquilo naquela tarde de maio de 1937. Uma imensa silhueta se movia lentamente, pairando sobre Lakehurst. Era o Hindenburg, orgulhoso, elegante, intocado pelo tempo. Milhares de olhos observavam, encantados, maravilhados com a perfeição da engenharia humana. E ainda assim, havia algo errado. Um presságio silencioso pairava no ar. Algo invisível, silencioso, prestes a rasgar o tecido do instante. O Zeppelin cortava as nuvens, sua cauda refletindo a luz dourada do sol poente. Cada detalhe, cada costura de tecido e metal parecia eternizado, como se o mundo tivesse decidido suspender a respiração. A multidão observava, inconsciente do que viria. O ar estava pesado, vibrante de expectativa, de uma tensão que ninguém conseguia nomear. E o Hindenburg majestoso continuava seu lento avanço em direção ao solo. Mas o que se escondia naquele instante seria a última imagem que muitos guardariam na memória. O último instante antes do céu se incendiar. Naquele dia, Lakehurst estava cheio de vida e expectativa. Famílias, jornalistas, entusiastas da aviação, todos reunidos para testemunhar a majestade do Hindenburg. Câmeras prontas, crianças empolgadas, olhares que brilhavam com a promessa do progresso humano. O ar estava impregnado com o cheiro do combustível, do metal aquecido, da expectativa, o som das rodas sobre o solo, os estalos do tecido tensionado. Cada detalhe amplificava a sensação de que algo grandioso acontecia. Os tripulantes, orgulhosos de sua criação, ajustavam os instrumentos com precisão milimétrica. Cada gesto era carregado de experiência, de anos dedicados a dominar os céus. E eles não sabiam que aquele seria o último pouso do Hindenburg. Alguns espectadores tiravam fotos, tentando capturar a perfeição do momento. Outros simplesmente olhavam, absorvendo a grandeza de um gigante que flutuava acima de suas cabeças. E enquanto o Zeppelin se aproximava do mastro de amarração, havia uma mistura de alegria, orgulho e inocente confiança. Mas invisível, a centelha do desastre já se aproximava. E ninguém podia sentir o presságio silencioso que pairava no ar. Ninguém ainda sabia que a história, naquele instante, estava prestes a mudar para sempre. Então, às 19h25, o impossível aconteceu. O Hindenburg, gigante silencioso, começou a se desfazer em chamas. Uma faísca, talvez elétrica, talvez mecânica, e o inferno se ergueu sobre o Zeppelin. O tecido que antes brilhava à luz do sol refletido se incendiou. O fogo corria pelos lados do dirigível com velocidade impossível, engolindo toda a majestade construída com tanto esforço. Tripulantes gritavam, passageiros corriam, câmeras captavam o horror sem saber. O céu, antes azul, transformou-se em um véu de fumaça negra e faíscas. E a multidão, atônita, via seu orgulho e esperança dissolverem-se diante dos olhos. O Hindenburg, símbolo de progresso e audácia humana, estava agora reduzido a uma cascata de fogo e metal. Alguns conseguiram saltar, outros foram consumidos pelo desastre em instantes. A beleza de seu tamanho, de sua engenharia, se tornava agora um pesadelo em chamas. A tragédia, silenciosa até então, gritou com força incomensurável, e naquele instante, congelado para sempre pelas lentes e pela memória, a história testemunhou a fragilidade da humanidade diante do imprevisto. O Hindenburg já não era nada assim além de fumaça e cinzas. O silêncio que se seguiu carregava mais do que choque, carregava a consciência de que o progresso humano é frágil, mesmo quando gigantesca em sua ambição. Os corpos que sobreviveram olhavam para o céu ainda tingido de laranja e negro, tentando compreender o que havia acontecido. E cada faísca que caía do ar se transformava em uma lembrança, uma vida interrompida, sonhos consumidos, planos desfeitos. Essa fotografia, capturada no instante final do dirigível, nos ensina sobre o perigo da vaidade e a vulnerabilidade que nos acompanha mesmo nos feitos mais grandiosos. O mundo assistiu, aprendeu, chorou e ainda assim continuou a acreditar na promessa do amanhã. Há algo perturbador em contemplar essa cena agora, décadas depois. A mesma ânsia por voar, por dominar os céus, persiste. Mas a memória do Hindenburg nos lembra que a arrogância pode custar caro. E assim, cada foto, cada fragmento de cinza preservado se transforma em um aviso silencioso. O que vemos é mais do que o fogo, é a fragilidade humana diante de sua própria audácia. E o Hindenburg se tornou cinza, um gigante de metal e ambição consumido em instantes, lembrando que até as maiores conquistas humanas são frágeis diante do imprevisto. A fotografia que registrou seu último instante não é apenas uma imagem de destruição,
É um testemunho silencioso da coragem, do erro, da esperança e da perda. Cada rosto congelado no filme nos lembra que por trás da grandiosidade sempre há humanidade. O céu sobre Lakehurst permaneceu em silêncio. E as chamas se apagaram, mas a memória daquele dia arde até hoje. A história se repete, não na forma do desastre, mas na lição que deixamos de aprender com o passado. O que ficou mais do que recordação é aviso, reflexão, lembrança de que até os sonhos mais audaciosos podem se tornar cinzas. E assim, cada fotografia histórica, cada instante capturado, nos desafia a olhar além do óbvio. A história brutal e poética se revela nos detalhes que só o olhar atento percebe. Um instante, um gigante, um aviso silencioso.